Meus irmãos, que Jesus nos abençoe a noite de estudos, de trabalhos, que possamos, unindo os nossos pensamentos, tornar a noite bastante aproveitável com a tarefa que vai ser desenvolvida na noite de hoje com o nosso irmão Paulo Nagai, trazendo-nos toda uma linha de raciocínios em torno do tema necessidade da encarnação, que faz parte do capítulo 4, Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, é o item 25, e também com a colaboração da nossa irmã Lúcia, que estará falando sobre a página assinada por Emanuel, contida no livro Fonte Viva, e que é a lição número 10, Certamente. Esse momento será o momento do passe, dando sustentação àquele instante, e todos nós, nos envolvendo nas vibrações que de mais alto vêm a todos nós, nos preparamos convenientemente para não só sustentar os nossos irmãos que estarão usando a palavra, mas também contribuindo com todo o trabalho de socorro que a espiritualidade estará desenvolvendo ao longo desse nosso horário aqui de estudos. E preparando-nos para esse momento, vamos ler a página que leva a assinatura do nosso diretor espiritual, Dr. Hermann, e foi extraída do livro Palavras do Coração, volume 1, editado pelo CELD, que é uma coletânea de mensagens obtidas pela psicofonia de Altivo Panfiro. E tem por título Reencarnação, Oportunidade Abençoada. E nos diz então Dr. Hermann: Prezados irmãos, confiados em Deus, saibamos que a vida na Terra é a oportunidade de trabalho para o espírito. Reencarnam no planeta aquelas almas desejosas de vencer suas inibições, seus processos de desajustes, suas inquietações, e aqueles que têm dívidas com o semelhante, dívidas essas quase todas oriundas da ação, principalmente no mal, ação feita em vidas anteriores passadas na Terra. A reencarnação constitui uma necessidade para o espírito, uma vez que lhe faculta o aprendizado e a oportunidade de liquidar dívidas que contraiu em vidas passadas. A liquidação da dívida, o homem acrescentará o mérito de ter sabido vencer suas dificuldades. A reencarnação também visa fazer com que a criatura encontre seus ex-inimigos ou aqueles que ainda se considerem como tal. São almas que se reencontram, vestindo novo corpo e que por essa razão têm a oportunidade de se verem sem se detestarem. Quando existe a sensação de desconforto espiritual, do qual tantas vezes vemo-nos possuídos ao defrontarmos com alguém, teremos dentro de nós apenas uma pergunta: por quê? Essa é uma providência de Deus em nosso benefício, fazendo com que voltemos a encontrar aqueles que nos fizeram mal, sem que disso guardemos qualquer certeza e com eles convivamos até quando for possível. A reencarnação traz ainda outro benefício, que é a possibilidade de caminharmos com segurança naqueles territórios mentais, morais e físicos que antes nos fizeram cair. Seres que faliram com outros seres e que teriam vergonha do reencontro face a face, para repetir as mesmas experiências, pela reencarnação conseguem fazê-lo, já que lhes são apagadas da mente as lembranças capazes de trazer tal constrangimento. Assim, irmãos, diante da reencarnação, no dizer expressivo dos espíritos comunicantes numa ou noutra sessão, só temos a lhes dizer: valorizem a vida de homem encarnado, ela é muito importante. Para demonstrar a importância desta vida, o próprio Cristo não hesitou em tomar um corpo de carne que lhe possibilitasse viver entre nós, agir, trabalhar, enfim. Que cada um de nós, quando encontrar em seu coração a angústia, a dúvida, a perplexidade,
saiba entender que tais sentimentos são instrumentos passageiros na escala de nossa elevação. Dia virá em que todos os processos de sofrimento desaparecerão. Quando? Exatamente quando encontrarmos a paz de consciência. Lutar pela paz de consciência, evitar os crimes, confiar em Deus e fazer sempre o bem são, portanto, os caminhos que levam o homem, entre outros, ao equilíbrio espiritual. Todos os que passam por angústias ou por problemas reflitam. A vida deve ser valorizada e o homem é o artífice de sua própria vida. Perseverem sempre nas obras do bem. Que Deus, Jesus e os bons amigos espirituais estejam com todos, envolvendo-os nas vibrações profundas do amor superior. Deus abençoe a todos. Hermann. E é sob a vibração desta página que nós vamos elevar os nossos pensamentos em prece neste momento. Jesus amigo, Mestre e Senhor de nossas vidas, como somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos está sendo oferecida na noite de hoje, de aqui estarmos mais uma vez reunidos para meditarmos em torno da Tua mensagem de amor e de luz. Aqui estamos, Senhor, também trazendo o melhor de nós, para que, unidos a esses benfeitores espirituais que nos assistem, que foram também os responsáveis por termos até aqui chegado, estarmos juntos com eles em todo o processo de assistência, de amparo e de socorro que temos certeza serão realizados dentro deste horário. Assim, Senhor, queremos pedir-te as bênçãos de sustentação ao nosso irmão Paulo, à nossa irmã Maria Lúcia, que nos dirigirão os pensamentos na noite de hoje, e que, envolvidos pelos seus benfeitores, nos tragam a clareza da mensagem, para que, fortalecidos, prossigamos na nossa caminhada em busca do bem, em busca do nosso crescimento. Assim, Jesus, que seja em Teu nome, que seja em nome de Deus, e que com a devida permissão de nossa parte, possamos então, como damos neste instante, por iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Como dissemos, meus irmãos, a nossa noite tem para estudo, ainda do tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item 25, que é a mensagem do Espírito São Luís, e tem por título Necessidade da Encarnação. E, feita a pergunta, a encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Respondeu-nos o benfeitor espiritual. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação,
podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. São Luís, Paris, 1859. Então, no momento em que passamos a palavra ao nosso querido Paulo Nagai, rogamos para ele as melhores vibrações de apoio. Que Deus o abençoe. Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar mais uma noite de estudos nessa quarta-feira, quando temos ainda em paralelo o nosso trabalho de assistência do passe, aqui no nosso andar superior, e hoje nós, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como a Yara falou, nós vamos meditar acerca da necessidade da reencarnação. Quando nós falamos de reencarnação, e hoje nós vamos fazer essa meditação em torno do tema, nós podemos usar, assim, 2 níveis de análise. O primeiro, que as pessoas não espíritas, e até mesmo alguns espíritas iniciantes, sobre o questionamento, existe ou não a reencarnação? A gente reencarna ou não reencarna? E se for discutir isso, a gente vai ter algumas dificuldades, porque você parte daquele princípio, como provar? E aí você pode partir de alguns princípios. A prova através de fatos. Você pode ter fatos que têm assim, uma indicação muito forte de que existe a reencarnação. A gente já falou isso aqui de outras vezes, e às vezes nós mesmos aqui na tribuna espírita, a gente dá uma rateada quando a gente fala assim, as provas da reencarnação. E a gente já falou, a ciência, a humanidade, nem prova a imortalidade da alma. A imortalidade da alma não é provada. Tem evidências de que a alma sobrevive, é outra coisa. Porque o dia que isso for comprovado, a ciência oficial vai falar, nós somos imortais. E a gente não escuta isso aí. Opiniões, determinados cientistas de determinadas áreas, a gente tem. Mas, na verdade, se for falar em termos de prova, e a ciência busca prova com fatos, com repetibilidade, tem várias situações, regras, para que você comprove isso. E a gente não tem. Então, como decorrência, se você nem prova que a alma é imortal, como é que você vai provar que ela reencarna? Seria uma incoerência. Mas a gente trabalha com aquilo, tem fortes evidências. Quando a gente fala em fatos que podem ter fortes evidências de sugerir a reencarnação, vamos citar alguns. Por exemplo, jovens e crianças que têm recordações de uma vida anterior. Na Índia tem muito isso, em que ele reconhece uma família e que ele devia dinheiro e vai lá pagar. Nós temos o livro Recordações, 20 casos sugestivos de reencarnação, de um médico canadense, Ian Stevenson, que ele estuda exatamente isso. Casos que sugerem reencarnação. É uma análise científica e o cara vai lá e comprova que a narrativa é verdadeira. Só que essa narrativa não é suficiente para que as pessoas falem que existe a reencarnação. Porque apesar da narrativa ser, aí tem aquele negócio, não, isso estava no todo universal, estava na memória de não sei aonde, que são umas explicações que são mais emboladas, mais complexas, do que se você admitisse que existe a reencarnação. Mas, na verdade, ele está falando que realmente não é. Tanto que ele bota casos sugestivos. Tem outras coisas que a gente pode observar, que também são fatos. Crianças com aptidões inatas e precoces. Então, tem criança, 4 anos, o cara toca a quinta de Beethoven, não sei quantas. Quer dizer, eles colocam para fora um conhecimento que, normalmente, uma criança daquela idade não tem.
Então isso seria uma forte evidência. Uma das explicações seria, esse conhecimento provém de uma existência anterior. Mas também não prova, porque tem outras justificativas. Peguei um exemplo aqui de um garoto nos Estados Unidos, que ele, com 14 meses, ele já resolvia problemas simples de matemática, com 10 ele corrigia gramática de adultos, aos 10 ele entrou para a faculdade de matemática, aos 13 se formou e aos 14 provavelmente ia fazer pós-graduação. Ele fundou uma ONG internacional e ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Então, que espírito é esse? Uma prova? Também não. Uma forte sugestão. Tem algumas outras coisas dentro do espiritismo, e a gente vai citar uma. Pesquisa que foi feita pelo Hermínio Miranda com Luciano dos Anjos. Ele fez regressões por magnetização com Luciano dos Anjos, e desse trabalho foi produzido um livro chamado Eu Sou Camille Desmoulins, onde Luciano dos Anjos, que por sinal, e ele falou isso aqui na sala de Eulino Morim, que o Altivo na época o trouxe para falar com isso, com o corpo mediúnico da casa, falar sobre isso, e ele falou que no início, ele até falava para o Hermínio, não, eu não sou um bom sujeito, ou seja, eu não sou impressionável, magnetizável, tu não vai conseguir. Só que esse trabalho, a gente abre um parêntese, foi feito com orientação do plano espiritual, com permissão do plano espiritual, porque era uma pesquisa que eles estavam fazendo, e o resultado é um livro desse tamanho, com narrativas de Luciano dos Anjos, que se identificou, por isso o nome Eu Sou Camille Desmoulins, que era um jornalista da época e que foi guilhotinado. Com fatos, o que tem de interessante ali, além do próprio trabalho? Foram as confirmações históricas que aquele livro proporcionou. Tem situações, e isso eles contam no livro, que ele narra que estava em determinada rua e que eles checavam com a embaixada da França aqui. Uma das ruas, mas isso não existe. Não tem essa rua. Eu falei, pô, não é possível. Mandaram ela para a França. O pessoal de lá descobriu que aquela rua existia e tinha mudado de nome. Aqui não tinha esse histórico. Ou seja, fatos que demonstram que aquela regressão, aquele espírito vivenciou outra experiência, que também, para a ciência, não comprova. Aí você vai falar assim, cara, o que faz com isso? Um dia a ciência vai comprovar. Isso aí não tem como. Mas antes vai comprovar a imortalidade da alma, que hoje até a ciência está próximo de admitir, porque a conclusão é que se a matéria sobrevive a isso tudo, ela só se transforma, por que não o ser inteligente iria ser perecível? Então nós estamos falando isso em questões de pesquisa e de estudo. Se você levar para o lado religioso, eu não sei qual vai ser o pior. Porque a religião, você tem o quê? A maioria das nossas religiões, elas são provenientes do cristianismo. Você tem os evangelhos como base. Você pode até ir no Antigo Testamento também. Mas você tem ali as mesmas informações com várias interpretações. Interpretações dependendo do ramo religioso que a pega e olha e analisa. Então a mesma informação ela pode ter várias conclusões. E aí você vai entrar numa discussão que para nós espíritas, a gente sabe que não é negócio fazer, porque primeiro não precisa, segundo, não tem nenhum benefício, porque cada espírito ele vai abraçar determinada interpretação, como a gente está falando que tem várias, de acordo com a experiência dele, aceita ou não. Ninguém tem a capacidade de enfiar a goela abaixo do outro,
uma aceitação desse conceito. E se tivesse, até usando seu magnetismo para isso, isso seria algo artificial, porque não estaria saindo realmente do âmago da pessoa, da consciência que ela tem de buscar uma verdade. Então, como é que o negócio rola? Rola que as pessoas, cada um dentro do seu nível, dentro de uma interpretação. Abre outro parênteses aí, quer dizer, isso não tem nada a ver com a evolução moral daqueles indivíduos. Tem a ver com conhecimento, com interpretação de um fato. Porque você pode ter alguém aqui dentro do espiritismo, e a gente tem que lembrar, quem precisa de médico é o doente, e nós estamos no melhor hospital que tem, então quer dizer que a gente precisa mais. Tem as informações, tem a vantagem da informação, mas é porque a gente precisa disso. Tem pessoas que não têm tanta informação, mas que elas são suficientes para que ela cumpra um objetivo principal, que é o quê? Ser cristão. Sobre isso, eu lembro que quando a gente fazia culto no lar, minhas filhas pequenas, no final a gente perguntava assim, lia o Evangelho, tá? O que você entendeu? Aí tinha uma que tudo, eu perguntei a primeira vez, ela respondeu, a segunda, sempre respondia a mesma coisa, eu perguntava assim, fulano, o que você entendeu do estudo de hoje? Que precisa fazer o bem? Segunda vez, que precisa fazer o bem. Ela só falava isso. E depois de algum tempo, eu realmente entendi, eu acho que eu não fazia conscientemente, mas qualquer palavra do Evangelho, realmente, o entendimento, por causa do objetivo, é o quê? Tem que fazer o bem. E a gente estuda, realmente, para fazer o bem. O objetivo principal é você ser um bom cristão. Tanto que, no resumo de Jesus, ele coloca lá, amar a Deus sobre todas as coisas, o principal, isso está relacionado justamente com você amar o Pai, você seguir a lei do Pai, ter todo aquele respeito. E o segundo que ele colocou, assim, pô, o outro mais importante vai aí também, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer para o outro tudo aquilo que eu quero que o outro faça comigo. Então, todos esses pensamentos religiosos que interpretam as palavras do Cristo, eu estou falando no mundo ocidental, eles estão interpretando essas palavras, mas o objetivo de todos eles, ou vamos dizer, de todos nós, é aprender a fazer o bem. É seguir a lei de Deus. Então, independente do instrumento, e a religião é um instrumento para isso, a gente tem um objetivo a cumprir. Então, pode entrar, se você ficar na religião e discutir essas interpretações, também vai 0-0 no Maracanã. Ela interpreta assim, eu interpreto assado, e Ara assado com dobrado. Para que isso? Não tem objetivo. Então a interpretação religiosa é de cada um. Agora, dentro do Espiritismo, a gente já teoricamente aceita a reencarnação, porque se você é espírita, um dos pilares básicos, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, antes disso a imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, você vai nessa sequência, se a reencarnação eu aceito. Mas com as informações que a gente tem do plano espiritual hoje, as colônias espirituais, os lugares de aprendizado, começou o espírito a falar assim, ué, mas é legal, eu vou lá, aprendo em nosso lar, lá naquele lago, aquele gramado assim bonito, aquela música clássica tocando, que eu não sei, eu não estou preparado para esse negócio, não, estou falando que todo mundo acha bonito, mas ficar lá sem fazer assim, esse negócio, ainda não está na hora não, pelo menos para mim. Mas aí todo mundo fica falando assim, não, podia aprender lá. E aí começa a vir aquele questionamento, para que reencarnar? Eu não poderia aprender lá? E algumas pessoas questionam isso. Espíritos desencarnados, quando a gente os atende nas sessões de sexta-feira, muitos deles falam assim, não,
para reencarnar nada. Porque a gente costuma falar que a gente faz um terrorismo branco quando o cara está muito acomodado e que ele está no plano espiritual, ele fica lá fazendo isso, fazendo aquilo outro. Olha só, uma hora você vai reencarnar. Não, mas eu não quero agora. Aí a notícia ruim é porque faz parte da lei, vai ter que reencarnar. Uma hora ou outra vai ter que reencarnar. E o questionamento deles é exatamente assim. Primeiro, que a maioria que se atende são espíritos sofridos. Então os espíritos que passaram uma vida, aquela bem pão que o diabo amassou, o cara desencarna, ele goza de uma liberdade de ações que ele não tinha na Terra por limitações materiais, condição social, afetividade, dinheiro, condições básicas de alimentação. E ele passa a estar numa condição em que ele tem acesso a isso tudo, mesmo sem saber o mecanismo, pelo pensamento. Então, a Lúcia está jantando, eu estou com fome, encosto aqui. Cheiro do caçulé tá gostoso, não esqueci daquele negócio não, viu? Aí eu vou aqui só sugando a melhor parte. E vou me alimentar com aquilo ali. Aí tem o outro que está bebendo. E eu sou chegado. Vou encostar na pessoa que está consumindo álcool e vou tirar o supra-sumo da parte sutil etílica que está ali para me satisfazer. E assim é no sexo, assim em qualquer outra coisa. Então esse espírito, que tinha uma limitação na vida de encarnado, ele passa a gozar de uma liberdade relativa, mas que, mesmo sendo relativa, ela tende em relação ao que ele tinha aqui de uma maneira assim espantosa, porque ele tem muito mais do que ele tinha aqui. Então ele fala assim, aqui é eu? Não, estou muito bem aqui, mas não vou encarnar mesmo. E aí fica na cabeça dele a dúvida, não a dúvida mesmo, ele não tem certeza da necessidade que ele tenha de reencarnar. Para que reencarnar? Essa é a pergunta dele. Não, eu vou ficar aqui. Não, você tem que aprender. Não, mas eu aprendo aqui. Então, a questão que São Luís responde é exatamente isso. O título, o subtítulo, necessidade da reencarnação. Então, esse é um nível, para a gente, mais profundo de entendimento, que é exatamente o seguinte: por que reencarnar? Por que eu tenho que reencarnar? E aí, independente daquela discussão se existe reencarnação ou não, porque aí a gente já está dentro do meio espírita, e dentro do meio espírita eu acredito na reencarnação. Mas eu não posso ter dúvida do objetivo da encarnação. Por quê? Exatamente para aproveitar. Então, se nós fôssemos analisar a possibilidade, vamos assim, tá legal. Vamos partir para a parte filosófica, e que Kardec e os espíritos colocam sempre muito bem, e parte de um princípio da justiça divina, que São Luís, inclusive, citou na página. Você tem um Deus que, na nossa visão, a visão espírita, é justo, misericordioso, bom, perfeito em todas as coisas. Se ele é perfeito em todas as coisas, a lei que ele criou é perfeita. Agora, a lei que Deus criou, ela está baseada em princípios científicos. Não é carteirada. Se você sair dessa cadeira, você vai cair, porque é culpado de você sair, não tinha que sair, você vai cair. Isso aí é algo que eu botei ali, ele vai cumprir ou não. Agora, tem algo chamado magnetismo, que todas as ações que o indivíduo faz, é igual pescaria de festa junina. Quando tu pesca, não vem um prêmio? Isso. Quando você puxa, vem um prêmio. Dependendo do que você fez, vai vir um prêmio de acordo com a ação. Isso nada mais é do que a colheita do plantio feito. Então, se ele tiver algum problema sério com alguém, ele criou um campo magnético, pela ação dele, em que ele vai ser atraído para algumas situações, que vão colocá-lo
e numa experiência que vai ser necessária para o seu progresso. Não tem ninguém vigiando ele. Se eu amei e tratei os outros bem, eu vou ter isso de volta. Se eu odiei, se eu prejudiquei o outro, eu estou marcando, eu estou criando um campo magnético que vai me atrair para aquelas pessoas. E aí o que acontece? Na primeira parte de um princípio, você fala assim, olha para o mundo, e quem não é espírita, e o negócio está tão brabo que até o espírita às vezes bambeia, as injustiças do mundo. Quer dizer, se a gente já parte do princípio de olhar para o mundo e dizer que tem injustiça, a gente tem que parar para pensar que alguma coisa está errada. Vamos de novo. Deus é perfeito, justo, misericordioso, lei de amor, justiça, amor e caridade. Então não tem injustiça. Porque se houvesse injustiça, Deus não seria perfeito. Olha, só fazer esse raciocínio é incômodo, porque a gente fica, sabe aquele negócio de sinuca de bico? Não tem saída isso. Não tem saída, porque ou você admite que Deus não é perfeito, e aí não seria Deus, ou você tem que se curvar e falar assim, olha, tudo que acontece tem um motivo. Notícia ruim e uma notícia boa. E o motivo somos nós. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que se eu sou o motivo do mal, eu também sou o motivo do bem. Então depende única e exclusivamente de mim. É uma condição de consciência. Porque na lei de justiça, amor e caridade, eu só colho o que eu plantei. Eu não vou colher o teu plantio. Eu posso até fazer isso, mas isso seria atribuição voluntária. Tribulação voluntária. Eu estou escolhendo sofrer o teu sofrimento. Vai adiantar para você? Não. Quem tem que vivenciar a tua experiência é você. Ah, mas então a gente não pode ajudar? Não estamos falando isso. Ajudar sempre. Mas aquela ideia que a gente tem, principalmente com filho, de evitar que filho sofra, esquece. O que eu tenho que estar disposto? A ajudar quando ele sofrer. Sempre. Apoiar. Mas não adianta você querer ficar assim. Primeiro que não existe 24 horas no ar. E nem negócio de banco com 36 é mentira, porque só tem 24 horas no dia. Então, não vem com esse negócio de 34 horas, 36, não sei. Não tem. Nós não vamos estar perto desses entes queridos a todo momento. E aí entra o entendimento da necessidade da reencarnação. Se fôssemos falar assim, qual é o objetivo geral da encarnação? É progredir. Só que esse progresso é o rótulo geral, progredir. Só que como eu progrido? Na página inicial tem vários. A gente encarna para crescer em inteligência, em moralidade, quitar débitos. Isso é interessante. Pô, mas quitar débito? Quitar débito é a oportunidade que eu tenho para me redimir dos erros que eu fiz, das lambanças que eu fiz. Então é bom. Ah, mas na hora que eu estou pagando ali, o troço é ruim. Pensa que está pagando a casa própria. Está saindo dinheiro do teu bolso, mas não está conquistando algo que você quer. Então é por aí. Aprender, ensinar, porque isso é uma troca. Exercício do livre-arbítrio. E uma outra coisa que poucos de nós lembram, cumprir a nossa parte na criação. Isso é muito interessante. Porque senão a gente vai falar assim, não, vou ficar lá no nosso lar, na colônia de Papupuá, aprendo lá e o universo que se dane. Mas não. Deus, quando criou o universo, ele criou várias escolas, planetas, que são exatamente escolas para a evolução das almas. Para atender vários níveis de progresso dos espíritos. E os espíritos têm que vivenciar a vida material
Para quê? Para que eles obrem como co-criadores, e aí no nosso caso, como co-criadores em plano menor, para a criação primária de Deus. Porque a natureza não dá saltos. Os planetas não são criados da maneira como nós estamos vendo a Terra agora. Hoje nós temos o histórico. Aquela bola de fogo em ignição, como saiu lá do Sol. E aí, Jesus e os prepostos dele, como está lá em A Caminho da Luz, Deus vira para ele e fala assim, ó, se vira é tua mesmo. Vai que é tua, você é o responsável por esse negócio. E ele, com esses espíritos, formataram o cenário. Co-criadores, não são criadores primários, mas, a partir da criação primária de Deus, construíram esse cenário que hoje está nos recebendo. Mas que no início recebeu princípios inteligentes, que aí é outro aspecto de análise, porque quando você olha as aparentes injustiças, elas existem porque você fotografa a vida atual. Isso muda completamente quando você tira essa foto da análise e você vai de cima e você olha o fomos criados simples e ignorantes. Partimos do mesmo ponto, inclusive Jesus. Princípios inteligentes, unidos nos reinos inferiores, primeiro de uma maneira coletiva, depois se individualizando como espírito, e começando ali a exercitar o livre-arbítrio. Ou seja, paulatinamente, gradativamente, fazendo as opções, fazendo as escolhas, aprendendo o certo e errado por ensaio e erro. Essa é a justiça. Então, aí é um ponto filosófico que é praticamente imbatível quando você discute, existe uma vida ou várias vidas. Me dá uma explicação das diferenças que existem com essa fotografia na vida de hoje e que seja coerente com a justiça divina. Porque se foi criado limitadíssimo em saúde, por que ele nasceu lá na África passando fome, por que ele não tem direito de ver, e por que outros têm tanta coisa, e usa errado. Entra aquilo que todo mundo fala, pô, vaso ruim não quebra. Os bons estão tudo indo embora. Aí a desculpa é o que? É que lá no céu está precisando de gente, então leva os bons e deixa os ruins aqui. O negócio é esse. Não tem isso. Então, isso é uma análise de questionamento e de pensamento. O que é mais coerente? Você partir do zero e ter N oportunidades iguais a todo mundo, que elas são consequência sempre das minhas escolhas, eu vou ter experiências que vão ser as necessárias para que eu comece a subir aqueles degraus e trabalhar nas minhas deficiências e reforçar o que eu tenho de bom. Através do convívio, da lei de sociedade, a gente vai trocando experiências um com o outro. Quem sabe mais passa para quem sabe menos, mas quem sabe menos não é tão ruim que não tenha nada para ensinar, e o que sabe mais também não é tão bom que não tenha nada para aprender. Então, é uma obrigação. A lei de sociedade, ela obriga a nós convivermos com aqueles que precisamos conviver. Não é com quem eu quero, é com quem eu preciso. E aí, meu amigo, vocês podem estar falando assim, mas que negócio é esse? Tu está falando de livre-arbítrio? Mas como é que o cara me empurra aquela mala lá para casa? Cadê meu livre-arbítrio? O teu livre-arbítrio, e o meu, como de todos nós, ele estava num momento que eu peguei aquela mala lá atrás, que estava inteirinha, com fechecré, com rodinha, com alça, limpinha, funcionando direitinho, e eu comecei a arrebentar ela. Nós vamos pegar essas mesmas malas da maneira que nós largamos elas.
Aí você fala assim, o livre-arbítrio estava lá, na escolha daquela época, que eu marquei magneticamente, e que, amigo, vai ser atraído lá para casa. Essa lei funciona tanto que às vezes não vem nem no útero materno da própria casa. Pode chegar até pela adoção, mas chega. Por quê? O magnetismo é uma lei natural. Vai acontecer uma hora ou outra, o indivíduo vai bater. Quando tu abrir a porta, tem aquela malinha lá, que você achou que já tinha se livrado dela. Então você vê, o livre-arbítrio, ele aparece em todo momento. Só que quando eu escolhi, hoje, eu estou criando, bota entre aspas aí, eu estou criando praticamente um determinismo para a vida seguinte. Porque a escolha que eu fiz, eu estou criando relações, eu estou criando cenário para a minha própria próxima reencarnação. Então isso é coerente. Não tem como eu ficar achando que Deus cria a alma no momento que cria o corpo, e com isso cria os seres diferentes, em que vai valer o quê? Pedra, papel, tesoura? Para o ímpar? Você vai assim, você vai assado? Não tem. Não teria um critério. Aí a desculpa que a gente dá é o seguinte, está dentro dos mistérios divinos. Quem quiser acreditar assim, tudo bem, mas a doutrina espírita, ela não leva o nosso raciocínio para isso. Quando a gente analisa a lei de evolução, ela é também um indício que a reencarnação existe. Porque se você olhar até os corpos materiais, com a análise de Darwin, a gente vai ver a evolução das espécies, o corpo físico, em que cada um ser é a evolução do imediatamente anterior, naquela árvore. E você, aí o espiritismo tem o princípio inteligente, que você vai ver, de um lado, a evolução do corpo, mas em paralelo, a evolução do princípio inteligente também. Quem tiver curiosidade para isso, vai lá ver a Evolução em Dois Mundos, André Luiz, que a gente entende como essa evolução que Darwin mapeou tem alguns elos que a gente não enxerga olhando só para a matéria, e que essa arrumação lá na protoforma humana, ele vai ajeitando aqui e ali, vai se refletindo naquele corpo físico para dar uma acelerada nessa evolução. Então a própria evolução, se você considera ela como uma lei natural e progressiva, ela indica a reencarnação como um instrumento utilizado para que todo mundo evolua com igualdade de condições. Então, as diferenças, entre aspas, as injustiças, entre aspas, que nós observamos aí, elas não seriam nada mais do que consequência dos atos falhos de cada um de nós, do chamado desvio da lei. Isso os Espíritos falam de uma maneira simples, tranquila. Nós fomos criados para sermos felizes. O homem só é infeliz quando se afasta da lei. Por isso são esses desvios da alma em relação à lei de Deus que faz com que nós, por esse livre-arbítrio, por essa escolha, monte um cenário futuro de reencarnação. Agora, não existe, isso é muito importante a gente falar, o determinismo em atos morais da vida. Que nós estamos falando de consequências, plantio e colheita, plantio e colheita. Só que quando você planeja uma reencarnação, e o objetivo, ela vai tentar atender às necessidades de cada um de nós, planejamento é planejamento. Não necessariamente ele vai acontecer 100%, 90%, 80%. Vai depender da atuação de cada um. Por quê? Porque no meio do caminho, eu sou livre para escolher. Mesmo estando nesse cenário. Então, quando eu olho um cenário, a maioria das coisas materiais estão cravadas ali. Ó, que país que eu vou nascer, qual a família que vai me receber, qual a família que eu vou montar. Por quê? Porque isso eu já decidi antes pelos meus atos anteriores. E eu vou atrair esses seres. Vou representar uma outra peça com os mesmos atores,
com algumas alterações, e às vezes até alterações de papel, para cumprir aquele objetivo. Mas, em todo momento da trajetória, eu vou decidir. Por isso, que o espírito que seja responsável não vai dizer para você, vai acontecer isso, 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 isso. Por quê? Porque ele não sabe se você vai fazer ou não. É a mesma coisa, pode ter indícios de, pela tua característica, pela tua tendência, que você vai fazer assim, assado. Mas isso é previsão como qualquer outra previsão que a gente faz. Olhando, por exemplo, um jogador de futebol, a gente fala assim, pô, o cara é bom. Mas, meu amigo, esse cara fez 17, 18, começa a entrar dinheiro, e ele começa a ir para a noite, se perde fisicamente, já não vai ter aquele futuro que a gente está sacando. O cara é bom, mas ele se perdeu pela escolha, e aí? A minha previsão não estava errada. Ele é que saiu do rumo. Mas você vê, são coisas coerentes, que têm uma sequência lógica e que essa explicação é muito melhor do que criar cada um com essas diferenças todas. Outra coisa que às vezes se questiona, eu não posso aprender lá no plano espiritual? Não. Tudo não. Por quê? Porque a vida material nos impõe algumas situações que só encarnado eu tenho. Perda de ente querido, tirar a alimentação do teu suor. Aí você vai falar assim, ué, mas o que isso tem a ver? Pô, trabalhar? Tem a ver que é o seguinte, você ser solidário, lá naquele jardinzinho do nosso lar, escutando musiquinha, é uma coisa. Ser solidário no BRT, com o nego pisando no teu dedo, nego te dando cascudo na hora de entrar, as senhoras não podendo entrar na hora que abre a porta, as mulheres já nem vão, já ficam assim, esperando o pessoal ir. Se alguém empurrar e jogar lá para dentro, tudo bem. Se não for, vai ficar olhando. Se um dia vir na televisão, a senhora não vai entrar? Não, não adianta, vou esperar. Vou no outro. E você ser solidário nessa hora, é que o bicho vai pegar. Aí você está lá, o último litro de gasolina está ali. Aí a ambulância está aqui e quer encher, e você? Vai ser solidário aqui. Lá é mole. Então essas situações de pressão que a gente ocorre, por isso que os espíritos falam, a influência material. A matéria influencia, ela não é determinante, mas influencia. Porque você vai estar sob pressão. Vai estar sob pressão. Você vai olhar aquilo ali, pô, tem que ser bom com o outro, mas pô, lá em casa tem um monte de boquinha querendo comer. E aí? Eu ou ele? Racho meio pão? Sob pressão. Ah, ser honesto. Ser honesto é legal, mas tu tá lá no trabalho, tu olha o cara tá ali, cabeça com cabeça, um vai embora. Seja honesto. E deixa ele ficar, ou tu vai dar uma puxada de tapete nele. Essa é a decisão que a gente tem que tomar. E decisão dentro de uma pressão material que você tem ali. Fora aquele negócio, quando você vai tomar uma decisão correta, aparece 10 para fazer, para falar que tu é bobo, que tu não vai fazer? Pô, mas ninguém faz isso. Não parece se aparecer, agarra esse, que esse é amigo. Para falar assim, não, tu tá certo, vai que eu te dou apoio. É difícil. Dependendo do meio que a gente esteja, tu não tem nem incentivo e nego ainda te esculacha. É de bobo para lá. Sonhador, maluco, aí vai. Então são coisas que a gente não presta atenção. E outra coisa que é o magnetismo que a gente falou. Nós não vamos estar só com bons parceiros. Nós vamos estar sempre com parceiros. Mas tanto aqueles que a gente prejudicou, como que a gente ajudou. E aí, meu amigo, no mesmo teto, no mesmo trabalho, na mesma casa espírita, no mesmo trabalho espírita também. E aí a gente vai ter o quê? Na hora da onça beber água, e aí outra coisa que ele fala aqui, na página, a oportunidade que a gente tem de reencarnar
com o esquecimento do passado. Ainda tem gente que vai buscar. Quer saber quem foi, quer saber o que vai acontecer. Não mexe nisso. Sabe aquele negócio? Quem procura, acha. Procura. Se esquecimento do passado faz parte da lei, eu quero derrogar a lei. Entendeu? A gente não pensa nisso. Que se eu estou procurando isso, eu estou querendo dar um drible na lei. Ah, mas tem algumas pessoas que lembram. Quem tem que lembrar, vai lembrar. Quem tem que receber uma determinada notícia, vai receber. Mas não procura. Isso aparece para a gente. E aí, a gente está querendo descobrir aquilo como isso é uma proteção. Qual a proteção? Ele fala aqui, ó, o desgosto de estar cara a cara com quem você fez mal ou com quem fez mal a você. E aí? Então, quando a gente reencarna, a gente não sabe quem está ali. O vento sopra, mas a gente não sabe de onde vem e para onde vai. Somos colocados pelo magnetismo em situações de estarmos juntos. Ou na casa espírita, ou no trabalho, ou na família. Está lá. E aí, meu amigo, sob a pressão da matéria, surgem duas coisinhas que os espíritos falam que é um problema nosso, maior. Orgulho e egoísmo. E nessa hora em que nós estamos face a face com aqueles espíritos que tivemos problema no passado e que o objetivo seria reconstituir aquele negócio, reharmonizar o que está desarmonizado, surge o quê? Esse ângulo de inclinação nasal maior, o ego fala mais alto, e aí a gente mostra realmente quem é, mesmo não querendo. Então essa atitude só é possível encarnado. Porque desencarnado, tu não vai passar nem perto de enganar o outro pela tua postura de cordeiro em pele de lobo. Mas é um troço simples que a gente aprende na sociedade e com os mais velhos. Quer conhecer um homem, dê poder para ele. E esse poder só é possível exercitar aonde? Encarnado. Encarnado. Então essas experiências só vão aparecer para a gente com essas situações. E aí que você vai ver quem tem garrafa velha para vender, como a gente fala. Porque é nessa hora que você vai se deparar com essas situações que você vai ter que responder. Não é para ninguém, não. Responder para você mesmo. Como eu vou agir diante da lei? E aí, cada um sabe a resposta para si. Porque a gente não valoriza essa reencarnação. Não é essa, todas. E os espíritos sempre falam assim para a gente, valoriza a encarnação. A gente fala isso muito para o médium. Nós todos que somos médiums, a gente fala assim, poxa, nós tínhamos que valorizar mais a mediunidade porque ela é um instrumento de progresso. Proximidade com o plano espiritual, aprendizado por conta desse contato, abre um leque assim, tremendo de oportunidades, e a gente às vezes ali, achando que nós somos o rei da cocada preta. Ah não, eu vou lá, vou dar passe, eu que curo. Eu que nada, nós somos médium. Médium é intermediário de, não é dono de nada. Nós somos carteiros, e se for um bom carteiro, dê graças a Deus. Mas não queira ser um carteiro responsável pela autoria do livro que tu entrega. Que é o que o médium tenta fazer quando ele se enche de um trabalho que o próprio nome, e está no crachá, médium, que significa ser intermediário. E às vezes, até quando a gente está aqui, fazendo trabalho de divulgação doutrinária, tem muita gente que esquece que isso é trabalho mediúnico. E enche a boca. Eu fiz. É uma tomada de consciência para cada um de nós. Olhar a reencarnação como essa oportunidade, inclusive de quitar débitos, sim. Não é que o objetivo principal seja quitar débito, é progredir. Mas como é que você vai progredir com aqueles débitos pendurados lá? Débitos que nós criamos, não foi ninguém que criou para a gente, não.
Fomos nós que criamos pelo nosso convívio anterior. Agora, meu amigo, se vira nos 30 e vai dar um jeito nisso aí. Agora, qual é a melhor coisa do mundo? É a gente ter a oportunidade de recomeçar. Essa visão da reencarnação que a gente tem que guardar para a gente. Quando a gente tem algum problema com alguém, a gente fica doido para pedir desculpa. A gente fica doido para zerar. 0 a 0 no Maracanã. A reencarnação é isso. É 0 a 0 no Maracanã. Essa vergonha que ele fala aqui, é essa vergonha de quem fez um ato errado. Tu imagina se a gente descobrisse, nas feições de cada um que estão aqui, os espíritos que tiveram problema com a gente no passado. Sabe onde a gente ia enfiar a cara? Não sei se teria lugar para se esconder, não. Porque é muita coisa. Então, é algo que muito mais do que qualquer prova científica, muito mais do que qualquer discussão que se imponha por conta de interpretação, se ressurreição é reencarnação, é o objetivo disso. É a lógica que isso significa em termos de comprovação da justiça e da perfeição da lei de Deus. Isso explica essas diferenças aparentes, explica que cada um de nós é a causa desse negócio todo, e melhor, se nós causamos os problemas, a lei é tão justa, tão misericordiosa, que ela bota nas nossas próprias mãos a solução daquilo ali. E outro negócio interessante, tu vê que já está acabando, a proteção vai até o horário mesmo, se engraçar e querer passar ali, vai começar a tossir. Vamos lá. Que o Espírito fala aqui, ó, Jesus reencarnou para comprovar a necessidade de. Mas notem, Jesus não tinha débito, não reencarnou para quitar nada. Ele reencarnou para quê? Para ensinar. Não tinha nada para aprender mais. E para cumprir o papel de co-criador, só que ele é co-criador em plano maior. Ele desceu para o cenário para nego não falar, porque sempre tem um engraçadinho que fala, falar é fácil, difícil é fazer. Eu duvido que nego não fale isso. Olha lá, está falando, quero ver fazer. Realmente, é difícil. Ninguém está falando que não é. Mas ele veio e falou assim, ó, eu falei, eu fiz. Mostrei como se faz. E uma despedida dele para nós, muito marcante. A gente lá crucificando o homem, fazendo ele sofrer. E ele vira assim, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Quer dizer, tudo café com leite, a gente. Isso aí, pô, criancinha, tá, nem sabe o que está fazendo. Não dá nem uma coça neles, não, né? Nem peteleco. Deixa que eles. Um dia eles vão aprender. Isso também é um negócio que às vezes a gente não olha por esse ponto, mas é uma prova inequívoca da confiança de Jesus na lei de Deus. Ele sabe que um dia a gente vai chegar. Quando? Vai depender de cada um de nós. Mas a certeza daquilo que faz ele falar as coisas que ele falou. Tipo, ó, nenhuma das minhas ovelhas vão se perder. Por quê? Porque o pai é pai. E não vai querer isso. E a lei é perfeita. Qualquer dúvida que a gente tiver, leva para esse raciocínio. Perfeição de Deus, perfeição da lei. Se tudo isso existe, se tudo isso é perfeito, e eu acredito num Deus perfeito, está tudo no seu lugar. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao nosso Paulo por tudo isso que nos trouxe como esclarecimento e pedimos a Deus e a Jesus que o amparem para que ele possa estar conosco em outros momentos, trazendo-nos o raciocínio que, sem dúvida alguma, nos abre novas visões e nos estimula a buscar respostas, não é? Com base em todas essas informações que aqui recebemos. Que Deus o ampare e que aqui esteja conosco em outros momentos. Nós agora passamos à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe,
quando teremos também a análise trazida pela nossa Maria Lúcia da palavra de Emmanuel no livro Fonte Viva, a lição número 10, que em cima de uma observação em Apocalipse 22, 20, certamente cedo venho, nos fala Emmanuel. E o tema é certamente. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Convidamos agora os nossos irmãos médios a se posicionarem para que possamos proceder à tarefa de amparo, de renovação de forças dos nossos companheiros que se fazem presente em nosso ambiente. Lembramos também a todos que, mesmo aqueles que não somos médiuns de forma ostensiva, não significa dizer que não mantenhamos contato com o mundo espiritual, doando, não é, dos valores positivos que já temos para fortalecimento de toda a tarefa de socorro que eles vêm desenvolvendo junto à sociedade. Então, que possamos, com bastante segurança, manter o nosso pensamento elevado, confiando-nos a esses companheiros amigos, que sem dúvida alguma utilizarão daquilo que lhes oferecemos neste instante para o amparo e assistência dos nossos irmãos que ainda se encontram em luta no seu viver por desconhecerem a mensagem abençoada de Deus e de Jesus. E que possamos então assim dizer: Jesus amigo, chegamos ao instante do passe, a este momento em que efetivamente registramos a presença de teus mensageiros junto a todos nós. Que possamos unir-nos a eles neste momento, para contribuir com tudo aquilo que já trazemos de melhor em nós, a benefício da tarefa de socorro que neste momento se instala. Que a tua misericórdia nos abençoe, nos ampare, nos estimule, para que prossigamos, Senhor, agora conscientes das nossas responsabilidades, no processo de servir
como tu vieste servir em nome do Pai junto a todos nós. Desta forma, apenas te pedimos que tu abençoes o nosso momento do passe. Graças a Deus. Que a infinita misericórdia de Deus, nosso Pai, possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, o bálsamo de harmonia e equilíbrio que nos chegam nessa hora através das mãos amigas dos companheiros médiuns. Certamente cedo venho. Baseando-se nesta frase contida no Novo Testamento, Emmanuel nos leva a refletir sobre a atitude humana diante da oportunidade da existência que é a encarnação. Quase sempre, enquanto estamos na fase da adolescência, da juventude, nossa atitude diante da vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Queremos aproveitar a vida e aproveitar a qualquer custo. Mergulhamos em alegrias e aventuras passageiras, iludidos com fantasias e anseios que não se realizam. E deixamos escoar o tempo. Poucas pessoas escapam dessa perda, Emmanuel nos diz. Todavia, a maturidade chega e já mais refletidos e educados, desejamos acertar o passo para recuperar o tempo perdido. É preciso dar conta de tudo. O trabalho material exige e se repete da mesma forma como sempre aconteceu com as estações do ano. E o tempo passa. Buscamos então, inquietos, aflitos, multiplicar nossas forças e aumentar esse tempo, mas a morte do corpo nos surpreende, sem que consigamos recuperar os anos perdidos. Emmanuel nos aconselha, diante do caminho eterno que temos a percorrer, a não enveredarmos na selva humana despreocupados da nossa habilitação à luz espiritual. Nosso tempo na Terra é de preparação para a habilitação do espírito, tempo de reforma interior, no combate aos vícios, nas paixões, na conquista de virtudes nobres, contribuindo para o progresso de todos. Certamente, o Senhor vem cedo e devemos nos preparar para não imitarmos as virgens loucas da parábola contada por Jesus, que foram surpreendidas pelos esposos sem preparação. É hora de preparação. Estamos numa nova oportunidade de aprendizado. Como ouvimos na lição de hoje, essa preparação depende da nossa postura diante daquilo que recebemos, com aqueles com quem estivermos, saldando dívidas, melhorando o nosso caráter, perdoando aqueles que nos ofendem, vibrando para que possamos agir sempre melhor, procurando fazer aquilo que temos aprendido
com a doutrina espírita. Aproveitar os instantes de convívio para esse entendimento maior da lei de Deus. Estamos todos juntos num planeta de provas e expiações para espíritos como nós, necessitados de amparo, de proteção, de melhoria espiritual, tendo que vencer as dificuldades que ainda trazemos, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade e todas as coisas que nos têm causado tanto mal. Que possamos refletir e procurar estar prontos, porque certamente Jesus vem. Que Deus nos abençoe a todos. Mantenhamos-nos em prece, sustentando o instante da comunicação do plano espiritual. Rezados irmãos, seja no leito encarcerado através de uma doença orgânica, degenerativa, seja num trabalho árduo, contínuo, laborioso, na conquista do pão nosso de cada dia, seja no lar atribulado, cuja a convivência é, muitas vezes, através da ignorância e da agressividade, seja através do trabalho que muitas vezes traz o progresso e a alegria de outros, seja através de trabalhos religiosos que possibilitam o bem-estar seu e de todos aqueles que estão a sofrer, podemos afirmar que a reencarnação é vida. E esta reencarnação são experiências adquiridas ao longo das existências. Alegrias, tristezas, frustrações, esperança, dor, sofrimento, atritos na convivência diária, guerras, atribulações das mais variadas, são constantes e frequentes, panoramas vistos no ambiente terreno. Reencarnação são experiências que vão sendo adquiridas pelo espírito imortal à medida em que o tempo passa. A felicidade para o espírito a ser alcançada precisa vir com um certo planejamento, com determinação, com diligência, com equilíbrio. E somente através dessas oportunidades, pouco a pouco, o espírito reconhece-se como um espírito, adquire forças, resistência, resiliência, capacidade para compreender o próximo e, principalmente, para reconhecer a Deus como Pai. Todos esses ensinos são importantes para cada um de vocês buscarem refletir na profundidade de seus corações, das suas mentes, para que cheguem às melhores conclusões e sintam dentro de cada um de vocês, seja qual for o panorama que vivenciam, que a capacidade de mudar,
está em cada um de vocês. Jesus trouxe muitas alegrias aos nossos corações. O Espiritismo nos traz igualmente noções preciosas para ajudar nas decisões que precisamos tomar. Mas cada um de vocês, e somente cada um de vocês, possui a capacidade de discernir e de tomar essas decisões que busquem pôr fim ao sofrimento e buscar, em definitivo, a alegria. Poderá, em certo período, todos esses panoramas difíceis aparecer em suas vidas. Entretanto, estarão sempre munidos desta força interior para alcançar a paz e a felicidade. E por outra, com todo o apoio que precisam para que conquistem esta felicidade. Assim, Deus nos ampara sempre, Deus nos dá força sempre, Deus nos oferece sempre as possibilidades para superar as nossas dificuldades. Um abraço do Herman e que Deus ampare e fortaleça a todos vocês em suas convicções. Muita paz. Jesus amigo, como foi bom aqui estarmos na noite de hoje, valorizando esta oportunidade que nos foi concedida para que pudéssemos, Senhor, renovar nossas energias, nossa confiança, nossa fé, a fim de que possamos responder no instante de chamado do trabalho, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, às necessidades que se fizerem presentes diante de nós. Assim, Jesus, pedimos que ao longo dos dias que se seguem, estejamos sempre com o nosso pensamento voltado para Ti. Sintamo-nos, Senhor, cada vez mais sustentados, amparados e direcionados pelos Teus mensageiros a caminhar com segurança, certos de que não estamos sós, de que temos a Ti e a Deus e a estes benfeitores conduzindo os nossos destinos. Retornaremos agora aos nossos pontos de origem, ao final deste trabalho, e pedimos que Tu nos mantenhas sobre a Tua proteção, que sejamos, Senhor, conduzidos em segurança, e que amanhã, ao chamado ao trabalho, saibamos dizer presente. Assim, que seja em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, que com a devida permissão e sob a assistência desses benfeitores, possamos de nossa parte dar por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.